pequenininho. Ele é de tudo pra vida, né? Ele não é grande. Ué, mas ele não tá se mexendo. Ai, tá com preguiça, ó. Ele tá se mexendo sim. Saca, tolerância de 15 minutos. Ninguém vai pôr o carro ali, não. Gente, não é assim não. Eu sei que a tolerância é 15 minutos, tá? Tudo bem. Desci, tranquilinho, gente. Ninguém vai pôr o carro lá, ninguém tem as vagas disponíveis de carga e descarga. Eu só queria já ir esperar o PV, mas aí eu descer com ele e já pegar o carro. Eu ia dar o horário certinho. Aí tive que descer, tirar. Eu não me incomodo assim, não, com as coisas. Ixi, eu nunca tinha visto besouro vermelho assim. Mas é lindo, né? Pois é, muito bonito ele, ó. Também não conheço que besouro que é esse. Mas que bonito é.